Entre as pessoas que buscam uma situação financeira diferente, é bastante comum o interesse em aprender como ficar rico. Para ter chance de alcançar esse resultado, entretanto, é preciso elaborar um bom plano e saber colocá-lo em prática. Por isso, é fundamental pensar tanto em hábitos positivos e em uma mentalidade voltada para a riqueza, quanto em decisões estratégicas. Dessa maneira, você terá chances de atingir esse patamar financeiro e atender às suas expectativas financeiras. Tem interesse no assunto? Neste vídeo, você entenderá como é possível ficar rico partindo do zero e aprenderá 6 dicas essenciais para essa conquista. Confira. É possível ficar rico do zero? Uma das maiores dúvidas das pessoas quando o assunto é dinheiro é se realmente é possível ficar rico saindo do zero. É por isso que tanta gente questiona: como ficar rico sendo pobre? Ou como ficar rico na internet, por exemplo. Se você também já fez esse tipo de pergunta, saiba que é possível ficar rico partindo do zero. Prova disso é que muitos milionários e bilionários que existem no mundo já relataram que iniciaram a trajetória no mercado em condições desfavoráveis. Porém, é preciso ter cuidado com questões essenciais nessa jornada. A principal delas é entender o que significa ficar rico para você. É acumular 1 milhão? É sinônimo de nunca mais precisar trabalhar ou de se aposentar mais cedo? É ter a chance de realizar sonhos específicos? Tudo isso deve ser ponderado porque o conceito de riqueza pode variar entre cada um. Como você verá nos próximos tópicos, ter objetivos bem definidos é uma parte importante para quem deseja enriquecer. Também é necessário considerar outros aspectos da sua realidade, como grau de escolaridade, conhecimento sobre finanças e, principalmente, interesse em fazer mudanças. Não é preciso ter um diploma ou ser especialista em economia. Contudo, é essencial estar comprometido com o seu orçamento. Como ficar rico? 6 bons hábitos que devem ser cultivados. Talvez você queira uma resposta sobre como ficar rico em 6 meses, por exemplo. Porém, antes de buscar resultados imediatos, é preciso desenvolver hábitos financeiros positivos. Será graças a eles que você terá condições de ganhar e juntar mais dinheiro, além de saber como administrá-lo. Além disso, quanto mais rapidamente você conhecer e incorporar esses hábitos, maiores serão as suas chances de alcançar a riqueza pretendida. Por isso, a seguir você conferirá 6 comportamentos que podem ajudá-lo a ampliar seu patrimônio. 1. Organize suas finanças. A situação financeira atual é o ponto de partida para qualquer que seja o destino pretendido nas finanças, incluindo alcançar o patamar de se considerar rico. Portanto, é fundamental começar dando atenção ao seu orçamento e ao estado do seu dinheiro. Uma maneira de fazer isso é por meio de um diagnóstico completo da sua vida financeira. Identifique o quanto você ganha e o quanto gasta, em média, para reconhecer se o seu orçamento está positivo ou não. É crucial entender onde estão suas principais despesas e como o dinheiro é usado ao longo do tempo. Quanto mais informações tiver, mais fácil será organizar um planejamento financeiro para auxiliar nos objetivos. 2. Quite suas dívidas. Antes de partir para o planejamento completo, entretanto, é preciso ter cuidado com as dívidas e os impactos que elas trazem para a sua vida financeira. Débitos em aberto comprometem o orçamento. Isso ocorre tanto por possíveis multas e juros, quanto por consumir um capital que poderia ser melhor aproveitado. Portanto, é fundamental listar todas as suas dívidas atuais e seus respectivos valores. Entenda quais são as mais antigas, quais têm maiores juros e quais causam mais impactos no orçamento. A partir disso, identifique o quanto você pode destinar para o pagamento de uma só vez ou em parcelas mensais. O próximo passo é procurar o credor para negociar e possivelmente obter descontos e condições facilitadas. Após quitar suas dívidas, procure manter o seu orçamento livre de novas obrigações do tipo.
Assim, você tem mais controle sobre os recursos e consegue aproveitar o dinheiro para construir o seu patrimônio. 3. Estabeleça metas financeiras. Considerando que a intenção é organizar melhor os recursos e fazer um bom planejamento, é interessante ter metas claras e que ajudem a manter o direcionamento estratégico. Por isso, ainda no começo, defina o que você pretende alcançar. Pense, por exemplo, em quais são as suas metas no curto prazo, até 1 ano, no médio prazo, até 5 anos, e no longo prazo, acima de 5 anos. Assim você pode compreender o que é preciso fazer com o seu dinheiro para alcançar os objetivos. Ainda que o interesse seja tornar-se rico o mais rapidamente possível, deve-se ter uma visão realista e com perspectiva. Afinal, você precisará de um bom plano para agir no futuro, mesmo após conquistar o patamar desejado. 4. Corte gastos desnecessários. Fazer mudanças no estilo de vida também é importante para consolidar hábitos financeiros e que podem ajudá-lo na trajetória para ficar rico. A ideia é economizar dinheiro ao executar mudanças que sejam viáveis e que permitam reforçar suas finanças. Para tanto, uma medida comum é cortar gastos desnecessários. Avalie, então, como o seu dinheiro é gasto e compreenda onde é possível economizar. Corte ou reduza o que não for necessário e ajuste o seu padrão de vida. Dessa maneira, você conseguirá obter recursos para construir o seu patrimônio. 5. Faça um bom controle financeiro. Não basta criar um planejamento financeiro se você não garantir que ele seja cumprido. Aqui, o ideal é executar o controle financeiro sobre todas as entradas e saídas das suas finanças. Fazendo isso, é possível identificar padrões de consumo, oportunidades de economia e ameaças ao orçamento. Para facilitar, o controle pode ser feito com a ajuda de anotações em uma planilha ou mesmo em um aplicativo de finanças, por exemplo. O importante é acompanhar como o seu dinheiro entra e sai do orçamento, possibilitando identificar os pontos de melhoria. Essa também é uma forma de reduzir os riscos de ocorrerem gastos desnecessários e que possam prejudicar a conquista dos seus objetivos. 6. Tenha disciplina. Ficar rico, na maioria dos casos, é um processo que exige tempo, paciência e disciplina. A menos que você obtenha grandes quantias de uma só vez, será necessário trilhar um caminho que depende, em grande parte, da sua dedicação e do seu comprometimento. Portanto, mantenha a disciplina e ajuste sua forma de agir para incorporar hábitos financeiros saudáveis. Será preciso ter maior controle com compras por impulso e manter o foco em suas metas, ainda que sejam de longo prazo. Como ficar rico a partir do zero? Sabendo que é possível ficar rico saindo do zero e quais hábitos financeiros merecem sua atenção, é necessário entender como atingir o objetivo de riqueza. Embora o processo possa ser diferente para cada pessoa, há passos que podem aproximá-lo desse resultado. Descubra quais são as principais dicas para quem deseja ficar rico. Aumente a educação financeira. A educação financeira envolve todos os conhecimentos e técnicas que são necessários para ter uma relação melhor com o dinheiro. Além disso, ela envolve a tomada de decisão estratégica e focada no uso inteligente dos recursos disponíveis. Como você pode imaginar, a educação financeira é essencial para quem procura como ficar rico da forma correta, com planejamento. Portanto, busque outras informações sobre a gestão de recursos, o mercado financeiro e estratégias para melhorar seus resultados. Por exemplo, você pode pesquisar artigos sobre o assunto, acompanhar as notícias de finanças, fazer cursos, assistir a vídeos, ler livros, entre outras formas. Desse modo, há chances de se preparar para superar desafios e aproveitar melhor as oportunidades. Poupe dinheiro. Para se tornar rico, também é preciso se preocupar em economizar tanto quanto possível, sempre que for viável. Apenas o hábito de poupar, provavelmente, não será suficiente.
é improvável que qualquer bilionário tenha juntado cada centavo que possui agora. Porém, essa é uma decisão importante em diversos sentidos. O primeiro passo é que economizar permite que você tenha mais controle sobre as finanças e use o dinheiro de forma mais consciente. Assim, é possível evitar um orçamento sempre negativo, o que torna impossível alcançar a riqueza. Ainda, poupar permite que disponha de uma quantia que pode ser usada para investir. Como você verá nos próximos tópicos, fazer investimento pode ser essencial para se tornar rico. Tenha outras fontes de renda. Além de economizar, você também deve buscar formas de diversificar seus ganhos. Em vez de depender somente do salário, procure ter ao menos uma fonte de renda extra e que seja consistente. Primeiramente, saiba que essa é uma medida de segurança, pois evita que toda a sua vida financeira dependa de apenas uma fonte. Em segundo lugar, é uma maneira de dispor de mais recursos para economizar, investir e acumular patrimônio. Crie a sua reserva de emergência. Para auxiliar o seu planejamento, é interessante criar uma reserva de emergência. Ela corresponde a um montante que deve corresponder, em média, a 6 meses dos seus gastos. A ideia é que o valor seja usado para evitar impactos causados por imprevistos e situações atípicas, como perda de renda. Desse modo, você consegue manter o seu orçamento e seu planejamento, ao mesmo tempo em que atende às novas necessidades. Faça investimentos. Todas as dicas que você conferiu são relevantes para quem deseja saber como ficar rico. No entanto, também é necessário acumular patrimônio. Nesse sentido, é fundamental investir dinheiro, fazendo com que ele trabalhe para você e renda com o passar do tempo. Entre as alternativas, há investimentos de renda fixa e de renda variável. Em relação às aplicações financeiras de renda fixa, elas têm regras conhecidas de remuneração e oferecem mais segurança, mas podem ter um retorno menor. Já na renda variável, não é possível saber como ou se o dinheiro renderá. Isso aumenta o risco, mas também traz um potencial de ganhos maior. Portanto, para escolher como investir, é preciso considerar os seus objetivos e também o seu perfil de investidor. A classificação varia entre conservador, moderado e arrojado, e depende do interesse e da capacidade em correr riscos. Em relação ao prazo, os investimentos de longo prazo aproveitam os juros compostos com maior intensidade. Com isso, podem gerar maior acúmulo de riquezas, permitindo que você alcance seu objetivo. Porém, é preciso considerar questões como liquidez e o prazo quando se tratar de metas de curto prazo ou de valores que devem ter maior disponibilidade, como a reserva de emergência. Não menos importante, é preciso investir de maneira recorrente. Essa é a forma mais eficiente de fazer seu patrimônio crescer, tornando a base de incidência dos juros cada vez maior. Desse modo, cria-se um ciclo virtuoso no qual há a chance de obter ganhos progressivamente maiores. Além disso, é necessário diversificar sua carteira. Nesse momento, a ideia é ter investimentos com diferentes níveis de exposição ao risco. Assim, há chances de diluir o risco geral e melhorar o potencial de resultados, dependendo da estratégia adotada. É possível ficar rico investindo na bolsa de valores? Quando o assunto é investimentos, muita gente se questiona acerca da possibilidade de sucesso a partir dos investimentos na bolsa de valores. Você sabe como esse ambiente funciona? A bolsa de valores é um ambiente de negociação organizado que permite investimentos em diversos ativos e derivativos. Entre eles estão ações e fundos de investimento imobiliários, fundos de índices, ETFs, entre outros. Por serem de renda variável, os investimentos podem oferecer maior potencial de retorno que as aplicações da renda fixa, por exemplo. Dessa forma, eles possibilitam a acumulação de ganhos maiores, aumentando a intensidade do aumento do patrimônio. Considerando todos esses aspectos, pode-se dizer que há como ficar rico investindo na bolsa de valores. Inclusive, existem exemplos de sucesso,
como é o caso de Warren Buffett, um dos maiores bilionários de 2020 no ranking da Forbes. Ele construiu sua fortuna, especialmente, com investimentos na bolsa. Todavia, é essencial lembrar de que a bolsa também envolve riscos e não há garantias de retorno. Logo, as decisões devem ser fundamentadas para trazer maior segurança. Então é preciso ter tolerância a riscos maiores e aumentar seu preparo para investir em busca do objetivo de riqueza. Para aproveitar as alternativas da Bolsa de Valores, você também precisará de uma instituição financeira de apoio, como um banco de investimentos. Por meio dele, será possível acessar o home broker e ter acesso às oportunidades disponíveis. Conclusão: como ficar rico? Conforme você acompanhou, aprender como ficar rico do zero é possível, mas envolve preparo e dedicação para economizar e investir dinheiro. Com hábitos financeiros positivos, você terá a chance de conquistar aquilo que enxerga como riqueza.